Olá, meus amigos, sempre muito bom estarmos aqui reunidos para falar um pouquinho de som. E hoje eu vou falar de um dos meus discos top 10 de todos os tempos, um dos discos que eu mais gosto. Esse aqui, ó, Working Man's Dead, do fantástico Grateful Dead. Vamos falar um pouquinho sobre esse som aqui. Olha, para a gente contextualizar um pouquinho, o Grateful Dead, talvez junto com o Jefferson Airplane, tenha sido uma das bandas mais proeminentes do circuito Flower Power, do circuito hippie ali de São Francisco. A Janis Joplin também, mas enfim, o Grateful Dead foi um dos proeminentes ali de toda aquela cena. Então, pôsteres espalhados do Grateful Dead, shows gratuitos do Grateful Dead, espetáculos ao vivo, a apresentação deles em 69 no Woodstock, enfim, fizeram com que tivesse toda uma mítica ao entorno da banda, tornando ela um ícone, um ponto de referência de todo o Flower Power. Eles vinham do ano de 1969, que foi um ano muito conturbado, com revoluções sociais, enfim. Eles vinham de discos psicodélicos, eles já tinham 3 discos lançados, um quarto, né, um disco ao vivo também. Então eles tinham lançado em 69 um dos seus discos mais malucos, mas que era esse aqui, a Oxomoxoa, uma capa muito bacana aqui, com um grafismo próprio aqui do Grateful Dead, cheio de coisas escondidas aqui nos detalhes da capa. Mas é um disco bem experimental, um disco bem movido a toda aquela geração do ácido, aquela maluquice toda que rolava na época. E eles lançaram na sequência também o Live Dead, esse disco aqui, que pega bem dessa psicodelia toda, essa capa bem colorida, tudo, né? Se a gente for ver os temas das capas, né? Era tudo colorido, muita maluquice, enfim. E eles vinham dessa linha. Porém, o ano de 1969 para 70 virou a chave e acabaram os anos 60, né? John Lennon cantava The Dream Is Over, enfim, e tinha muita coisa diferente acontecendo e a chave do movimento hippie já tinha virado ali naquela virada de década. E o Grateful Dead não foi menos impactado com isso daí. Então eles estavam muito mesmo influenciados pelo som do Crosby, Stills & Nash, que em 69 tinha lançado o primeirão, esse disco aqui, espetacular, né? Vale a pena a gente pegar um dia só para falar do Crosby, Stills & Nash. A apresentação deles no Woodstock roubou a cena, né? Então eles fizeram coisas muito diferentes, música folk, música americana tradicional, mesclado com rock, mesclado com blues, mesclado com country, enfim, mas com harmonizações vocais muito diferenciadas. Coisa mais linda, Crosby, Stills & Nash, e Young também, de tabela ali junto com eles, enfim. E o Grateful Dead foi muito influenciado pelo som do Crosby, Stills & Nash desse primeiro disco. Então a banda gostava demais desse som e viu, nossa, eles fazem coisas incríveis realmente com as vozes. Vamos trabalhar nessa linha. E mudaram o seu som completamente. Bill Kreutzmann morava em Laurel Canyon durante muito tempo com Stephen Stills, então ele pegou bastante, tomou bastante daquela água ali de Crosby, Stills e Nash e trouxe para a banda ali, para os seus amigos, fazer um som realmente diferenciado. E eles lançam esse espetáculo de disco, opa, tá de cabeça para baixo aqui, o Working Man's Dead, né, em junho de 1970. Então eles entraram para o estúdio com essa ideia de fazer um disco mais voltado para as raízes da música americana, para o folk e para o country. E dessa maneira fizeram vocais harmoniosos, como eles trabalharam daí para frente, o Grateful Dead mudou a chave nesse disco. O próprio contexto da capa a gente vê aqui já que é bem diferente já dos seus discos psicodélicos anteriores, né? Já tem aqui uma foto mais, uma foto em preto e branco, né? Detalhes aqui em cores pastel, né? Enfim, a banda aqui atrás retratada de uma maneira mais de pincel, enfim, parece uma coisa realmente mais voltada para o country. E o disco é espetacular, um disco lindo de se escutar. Ele abre o disco aqui com Uncle John's Band. Uncle John's Band é uma melodia lindíssima, coisa maravilhosa de se ver, os vocais entram perfeitos ali, né?
A gente tem Jerry Garcia e Bobby Ware junto com Phil Lesh cantando ali em harmonia, como se fosse um Crosby, Stills Nash, trazendo uma mensagem positiva. As letras do Grateful Dead sempre trouxeram essa positividade, sempre foi uma banda alto astral. Diferente de outras bandas da Califórnia, como o Doors, por exemplo, que era mais introspectiva, o Grateful Dead, assim como o Jefferson Airplane, eram músicas mais para cima, coisa mais voltada pro alto astral, né? O disco segue aqui com High Time. High Time já é uma música própria do Jerry Garcia, né? Com dobro já na guitarra, né? Um instrumento próprio da música country. E na mesma linha, Dire Wolf também vai na mesma linha dessa música, dessa pegada mais country, com dobro, uma pegadinha mais country mesmo, sabe? Até as vozes mesmo voltadas mais um pouco pro caipira. E o disco fecha com New Speedway Boogie, né? Que que lembra mais um pouquinho do Grateful Dead psicodélico dos discos anteriores, mas as bases de violão já caracterizam bem essa nova fase do Grateful Dead. Vamos falar um pouquinho do lado 2 aqui. O lado 2 abre com Cumberland Blues. Cumberland Blues é o momento do Bobby Ware do disco. Uma música um rock mais rápido um pouquinho, né? Mais levado mais pro blues do que pro country, mas é o momento Bobby Ware. Parece realmente material solo dele, onde ele coloca a sua assinatura nas músicas, e as músicas são todas assinadas pelo Jerry Garcia e pelo Robert Hunter, que era o letrista oficial da banda, o poeta beatnik que acompanhava a banda desde o seu começo. Ele era amigo pessoal do Jerry Garcia e fazia as letras para o Grateful Dead. Outra parte das letras o Jerry Garcia mandava bem, mas a maioria das músicas são Hunter Garcia, Ware, algumas do Phil Lesh também. E pela primeira vez, inclusive, nesse detalhe, ó, o Bobby Hunter aparece aqui na capa, aqui, a gente vê a banda ali, né, numa rua de São Francisco, e aqui o Bobby Hunter, aqui, o Robert Hunter, sentado ali, ele aparece na foto da banda também. Então Cumberland Blues é o momento do Bobby Ware, a cara dele essa música. Tanto que os discos solo dele também vão nessa linha, vale a pena conhecer também. Depois vem com Black Peter. Black Peter é uma música que parece uma coisa solo do Jerry Garcia. É bem levadinha no violão, no folk, né? Com um tecladinho no fundo, muito bonita, coisa de muito bom gosto. Aquela atmosfera pra cima, aquela atmosfera de Califórnia, de São Francisco, trazendo aí um convite para você escutar o Grateful Dead. Depois vem aqui Easy Wind. Easy Wind é uma das poucas músicas que o Pig Pen, que era o tecladista da banda, canta. Ele mandava muito bem no vocal, ele era amigo pessoal, ele era namorado da Janis Joplin. Tanto que alguns concertos do Grateful Dead, a Janis Joplin cantou algumas músicas, inclusive, junto com o Pig Pen. Eles andavam muito juntos, eram muito colados. E é uma das últimas músicas que o Pig Pen canta, né? Um pouco depois ele faleceu, também com 27 anos, em 1972, decorrente a excessos provenientes do consumo de álcool. Também com 27 anos, né? Mais um aí dessa turma aí dos 27. Mas é uma música bem legal, tá? Que você, até ao vivo, ela tinha realmente um impacto muito bacana mesmo, tá? E o disco fecha aqui com Casey Jones. Casey Jones é uma das músicas mais malucas do Grateful Dead, onde eles colocam o tema da cocaína, que ainda não estava endemonizada, podemos dizer assim, na música. Eles colocam isso como um tema comum, né? Onde um personagem está dirigindo um trem chapado de cocaína, né? O personagem está chapado de cocaína, não o trem, né? E a música começa assim, né? E eles mandam ver já no som da música lá, é muito legal, um som bem bacana. Então, olha, é um disco para você escutar, para você curtir do Grateful Dead, um disco que eles viraram a chave. Na minha opinião, daqui para frente, a banda cresceu assustadoramente. O começo psicodélico da banda é muito importante e é icônico para a cena de São Francisco, para os hippies, que até hoje ainda tem lá em São Francisco, boutiques e desfiles, enfim, lembrando essa época aqui, que foi guiada
pelo Grateful Dead, pelo Jefferson Airplane, pela Janis Joplin, por outras tantas bandas ali de São Francisco. Mas esse disco aqui é um disco para você ter na sua casa. Tá? Essa edição é uma edição dos poucos discos que eu tenho de 180 gramas. Calhou de eu ter o de 100, eu não procuro de 180, né? Eu procuro escutar o som. E tanto é que eu tinha em CD antes, né, o CDzinho aqui, uma edição normal, depois ela saiu uma edição dupla também. Eu cheguei a gastar esse CD quase de escutar. Eu escutava isso aqui todo dia durante muito tempo. Isso aqui já está gravado no HD aqui. Mas é um disco realmente muito bacana. Se você quer conhecer um pouco do Grateful Dead, talvez os ao vivos, né? O Skull and Roses, por exemplo, esse disco aqui, né? Que é um disco bem conceitual da banda, ele traz um apanhado aí, um ao vivo, do que era um show do Grateful Dead de 72, esse disco aqui é muito bom. Mas o disco mais bonito do Grateful Dead, eu acho esse aqui, Working Man's Dead, vai na linha de Crosby, Stills & Nash. Se você gosta desse som, se você gosta de folk rock, vai gostar desse disco aqui, porque ele é espetacular. O selo, ele imita aqui um selo original, né, da Warner. Ele imita não, né? Ele reproduz o selo verdinho original ali da Warner. Uma edição muito boa, de fato. Tá? Mas o importante é você ouvir, você conhecer, procurar no seu aplicativo aí preferido esse disco para você escutar. Tá? Pega um momento para você curtir esse som aqui do Grateful Dead. E ele foi lançado em junho de 1970 e em novembro de 1970 sai o American Beauty, que é uma dobradinha desses dois discos aqui. Tá? Então, Working Man's Dead e American Beauty você pode escutar na sequência, que é a sequência natural do Grateful Dead. Qualquer lista de preferidos do Grateful Dead você vai encontrar Working Man's Dead e você vai encontrar American Beauty. Talvez American Beauty seja o disco mais conceitual da banda. Phil Lesh falou que eles aprenderam o que era trabalhar com harmonias vocais nesse disco aqui e terminaram o aprendizado aqui no American Beauty, que é um disco espetacular. Tem Ripple, Friend of the Devil, Sugar Magnolia. Eu não tenho o que falar disso. Eu adoro Grateful Dead. Está entre minhas bandas americanas preferidas. Espero que você goste também. Então é isso aí. Espero que você curta esse episódio que a gente está falando sobre essa banda espetacular que é o Grateful Dead, que você tenha curiosidade de procurar sobre a banda e pode começar, que eu recomendo aqui, Working Man's Dead. Deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, para que a gente possa estar cada vez mais reunidos aí, para mostrar, para divulgar, para compartilhar e trocar essa ideia sobre o bom som. Um grande abraço para todos e até a próxima.